A gente vai voltar aqui para o Brasil para falar de um assunto que está, é o principal assunto dessa semana, será da próxima, a PEC de transição. Ficou então para depois do feriado, mas a ideia é acelerar a tramitação no Congresso para começar 2023 com espaço no orçamento para cumprir promessas de campanha, como o auxílio de R$600. Sobre essas negociações, então, a gente conversa agora ao vivo com o senador Carlos Portinho, líder do governo no estado. Senador, muito obrigada por aceitar nosso convite para conversar com a gente. Eu já começo te perguntando, o ministro Ciro Nogueira, defendeu o apoio limitado à PEC, com a aprovação somente dos pontos em comum das candidaturas de Lula e Bolsonaro. Qual a sua avaliação perante a isso? Boa tarde novamente. Muito boa tarde, a CNN, toda a sua grande audiência. Sem dúvida alguma, o que for do interesse do nosso país, nós vamos ter toda a sensibilidade. Eu lamento só que até o momento não fui procurado, os partidos de base não foram procurados para conversar a respeito. Tudo que eu vou aqui falar é sobre o que eu leio na imprensa e o que é divulgado pela imprensa. O auxílio de R$600 é um ponto comum, sem dúvida alguma, nas duas propostas. Mas é preciso que seja conhecido o ministro da Economia, porque é ele que vai não só avalizar a proposta, porque isso não é apenas um movimento político, como também é ele que vai determinar os impactos, esclarecer os impactos de qualquer proposta que seja encaminhada nesse sentido. Então, até o momento, não há ministro, sem saber quem é o ministro, sem saber qual é a proposta, sem saber qual é o valor, porque começou em 50, já estamos em 275 bi, considerando 175 bi extrateto e 100 bi que já estão previstos no orçamento para o Auxílio Brasil. Então, sem conversa até o momento. Eu acho que está sendo conduzido de uma maneira errada e não por falta de diálogo, muito ao contrário, apenas a ausência por aqueles que deveriam conduzir. Senador, qual a avaliação que o senhor faz agora e qual seria a ideia? Como o senhor visualiza isso, Assim, como a Isa acabou de falar, o senador-chefe, ministro da Casa Civil ali, ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, falou de que defende, sim, mas de que defende isso num modelo prioritário, apenas para o primeiro ano de mandato. O senhor tem alguma análise sobre isso? Como é que o senhor visualiza esse furo no teto de gastos nessa proporção de que o governo de transição tem proposto ali, no valor de 175 bilhões de reais extrateto para cumprir o aumento real do salário mínimo e também cumprir o repasse da transferência de renda para as famílias mais carentes no valor de R$600. Qual a sua proposta? Como é que o senhor avalia isso? O senhor já disse que isso, sim, o valor é de R$600, mas como esse valor sairia, então, dos cofres públicos nesse extrateto? Durante quanto tempo, na sua avaliação, senador? Olha, o governo ainda nem começou a legislatura e o próprio mandato a partir de 2023 e parece querer resolver 4 anos em um mês. Não são as promessas de campanha que estamos aqui para avalizar, e muito menos num prazo imediato, porque é preciso saber gerir o Estado, gerir as contas públicas do Estado e com responsabilidade fiscal. O que há previsão no orçamento já são 100 bi para o pagamento de R$400 de Auxílio Brasil. Somando a convergência, que seriam R$200 a mais para que chegue a R$600 o valor do Auxílio Brasil, isso significaria em torno de 52 bi. Isso é o que há convergência. Agora, como chegar a 175 bi? E pior, o que pretende, o que eu leio nos jornais, é que não sejam só R$200 a mais de acréscimo fora do teto, sejam os R$600 a mais de acréscimo fora do teto, ou seja, todo o Auxílio Brasil fora do teto. E com isso, a gente estaria chegando, somado penduricalhos, a 175 bi, de 50 para 175 bi do seu, do dele, do nosso dinheiro público, sem saber quem é o ministro, quem avaliza e quais os impactos. Então, acho que a gente tem que buscar, como disse o ministro Ciro Nogueira, as convergências, mas acho que falta muito ainda.
Falta saber quem avaliza a proposta, saber quais são os impactos, porque isso não é um salto no escuro e não estamos aqui para cumprir propostas de campanha. Se for os R$600 do Auxílio Brasil, sem dúvida alguma. Se for querer discutir a questão do salário mínimo, isso acontece em todo orçamento, sem dúvida alguma. Agora, como chega a 175 bi fora do teto e liberando ainda mais 100 bi do que já está previsto no orçamento para o Auxílio Brasil de R$400, é um cheque em branco. Na verdade, é um cheque de 275 bi sem nenhum aval, porque não sabemos nem quem é o ministro da Economia. Senadora, a nossa comentarista Basília Rodrigues quer fazer uma pergunta para o senhor. Por favor, Basília. Oi, líder, tudo bem? Eu gostaria de saber como que o senhor viu esses ataques de mais cedo a ministros da Suprema Corte, eles que estão nessa conferência para tratar de liberdade, democracia, economia, e mais cedo pessoas que se identificaram como apoiadores do governo de Jair Bolsonaro insultaram, fizeram aí ofensas, momentos de constrangimento aos ministros. Associado a isso, o senhor deve estar acompanhando a nossa programação, a gente acabou de colocar alguns momentos de fala de alguns ministros da Suprema Corte em que eles, em tom de desabafo e também em tom de respostas críticas, dizem que não há ativismo judicial no Brasil, não há essa politização da justiça aqui no Brasil. De que forma o senhor, que é líder do atual governo e como o senhor bem colocou, ainda estamos no governo de Jair Bolsonaro, encara estas manifestações lá fora contra ministros da Suprema Corte e a relação disso às críticas com o governo de Bolsonaro? Basília, você que me acompanha aqui e as minhas falas, eu tenho dito já há muito tempo que o Poder Judiciário precisa fazer a sua autocrítica, porque ele não está em crise com o Parlamento ou com o Executivo. A crise maior dele é com a sociedade. É isso que nós estamos vendo. Essas manifestações, elas não têm uma liderança política. Não há um bolsonarismo para chamar de seu. O que há é uma grande insatisfação da sociedade a partir da soltura do presidente Lula, porque todos nós vivemos e vimos milhões sendo devolvidos da corrupção. Todos nós acreditamos nas decisões de várias instâncias que consideraram o presidente e ex-presidente culpado. E por uma questão processual de competência, essa condenação do ex-presidente Lula foi anulada. E essa insatisfação é muito mais fruto disso, e se a gente não entender, a gente vai estar tratando de forma muito errada do que fruto de qualquer bolsonarismo ou personificação de uma pessoa. Eu preferia, com todo respeito, que os ministros estivessem aqui no Senado Federal. Aqui é a Casa Legislativa, é aqui que se discutem leis. Eu também acho que precisamos aperfeiçoar a legislação com relação ao combate da fake news. Mas, para haver diálogo, duas pessoas precisam querer conversar. O que não faltam aqui é convites. O meu último requerimento é para que esses mesmos ministros, né, em dignidade, inclusive, ao Parlamento, venham aqui para prestar contas, fazer a prestação de contas, um balanço geral das eleições. E aqui, que é a Casa das Leis, a gente poder discutir se há necessidade de aperfeiçoamento de pesquisas, se há necessidade de aperfeiçoamento da lei de combate à fake news, porque não pode censura prévia. Isso é contra a nossa Constituição. O acusado tem que ter o direito de defesa previamente. Não se pode derrubar uma página inteira onde deve ter lá um concerto de ópera junto com uma manifestação política. Que se derrube o post, se for advertido e não for atingido o interesse da decisão judicial. Que a gente pode pensar aqui é em multas, porque a multa, muitas vezes, é o melhor remédio para reduzir a recorrência de determinado fato. O que não pode são ministros, com a sua pena, com a sua caneta, quererem legislarem e fugirem da conversa, que deve ser harmônica, e eu tenho certeza que aqui eles serão muito melhor recebidos do que estão sendo lá em Nova York. Líder, o senhor falou aí sobre essa questão de que não há uma politização, não há um político que ataque, mas a gente viu ao longo de 4 anos o presidente Jair Bolsonaro em cima de um palanque, inclusive dizer que não cumpriria as decisões do ministro Alexandre de Moraes, né? Só fazendo uma ressalva aqui a esse ponto que o senhor acabou de falar, a gente viu sim uma liderança política falando isso para uma multidão de pessoas. Líder, eu gostaria de saber a sua avaliação, como a Basília, bem na seara do que a Basília disse, a sua avaliação sobre esses ataques que os ministros
ministros sofreram na manhã de hoje em Nova York ali? Olha, eu me lembro e fui às ruas para o impeachment da ex-presidente Dilma, né? Ali também não havia lideranças políticas. Desde o resultado do segundo turno, não há lideranças políticas e a própria imprensa se queixa que o próprio presidente Bolsonaro não tem manifestado. Talvez ele esteja certo para que exatamente não associem e não tirem daqueles que se manifestam livremente as suas opiniões, né? Deixem de ir à rua sem nenhuma liderança. Não há lideranças políticas. Eu mesmo não fui, porque entendo que esse é um movimento popular. Sou contra movimentos antidemocráticos, sou contra cerceio do direito de ir e vir, porque sou completamente a favor da liberdade de expressão e do direito das pessoas de transitarem e de ir e vir. Mas eu não tenho dúvida, eu queria reforçar. Aqui é a Casa das Leis. Há imensos requerimentos, diversos requerimentos na mesa do senador Rodrigo Pacheco, né? Alguns para assustar superpoderes que foram dados por resolução, não por processo legislativo, a um único ministro de uma corte que é colegiada poder decidir sem dar oportunidade de defesa prévia, sem o devido processo legal. Há inúmeros requerimentos, e o meu último aqui, para que seja feito um balanço das eleições, não lá nos Estados Unidos, aqui dentro do Congresso Nacional. E eu insisto, serão muito melhor recebidos aqui do que nas ruas ou em Nova York. Senador, o senhor anda dizendo, né, em entrevistas, e inclusive falou aqui agora, que a equipe de transição não está muito aberta a conversar com os partidos, né, principalmente da oposição. Dito isso, qual será o papel do PL nesse novo governo do presidente eleito Lula? Até ouvi Basília, que eu tenho grande apreço de dizer, mas Basília, ninguém conversou até agora, mas eu explico por quê. Porque não há proposta, porque nem a equipe de transição conseguiu convergir numa proposta. Então, o que a gente está falando é especulação. Talvez estejam testando o que é possível, o que não é possível aprovar. Muito mais fácil buscar a representatividade da liderança, tanto o senador Pacheco, que não fez, tanto a oposição, para que a gente possa discutir. A gente aqui é a favor do povo brasileiro, do desenvolvimento econômico. Todas as pautas que militem nessa direção terão o nosso apoio. Auxílio Brasil tem o nosso apoio de R$600. Há uma convergência. E eu posso dar outra de desenvolvimento econômico. O marco da geração de energia offshore, que eu relatei e aprovamos aqui no Senado, é de autoria do senador Jean Paul Prat. É desenvolvimento econômico e tem o nosso apoio. Agora, pautas de regulação de mídia, de censura, pautas de maior Estado, defendemos aqui o menor Estado, pautas que visam a rever a reforma trabalhista numa era digital em que a gente fala não só de carteira de trabalho, mas a gente fala de trabalho e de empreendedorismo. Então, acho que na campanha ficou muito clara as nossas distinções, o que nos distingue, e naquilo que nos distingue faremos oposição. Naquilo que for para o bem do desenvolvimento econômico, para a população brasileira, como o caso do Auxílio Brasil, é lógico que vai haver convergência. Líder, já está no fim da entrevista, eu até peço desculpas a quem pediu para a gente encerrar aqui, mas a exemplo do PP, vocês vão apoiar então a PEC de transição, só que de uma maneira restrita, é isso que o senhor está dizendo? Como, por exemplo, dando ok para o Auxílio Brasil, mas, por exemplo, salário mínimo acima da inflação, aquele pagamento extra de R$150 para famílias com crianças, o que o senhor pode dizer em nome do PL então? O Progressistas já está tocando a bola, e o PL? Eu não conheço a proposta, Basília. A gente fica falando pela imprensa, parece que a gente está fazendo aqui uma grande concertação através da imprensa, que tem a sua importância, sem dúvida nenhuma, Basília. Mas o foro da gente discutir é no Colégio de Líderes e diante de uma proposta. O que eu posso dizer é que aonde há convergência são nos R$600. Lógico, todo mundo viu isso na campanha, né? R$150 a mais, que levaria aí a quase 100 bi, 80 bi mais ou menos, de fura-teto. Isso não foi promessa de campanha, na verdade, do presidente Bolsonaro, e isso não está na mesa. Mas não sei quanto para a saúde. A saúde, Basília, recebeu quase R$500 bilhão nos últimos anos. Não há um município ou estado desse Brasil que não esteja com as suas contas de saúde em dia. É lógico que as carências muitas vezes são maiores, mas eles antes estavam pendurados, né? Agora não estão mais, receberam muitos recursos. Só de emenda individual, emenda de bancada e até mesmo a tal da emenda de relator RP9, metade
obrigatoriamente vai para a saúde. Há uma margem no orçamento, você sabe bem, Basílio, de 20% de remanejamento. Então, para quem sabe gerir a conta pública com responsabilidade, a proposta pode vir de uma maneira mais palatável e mais possível de ser aprovada, porque é um interesse também nosso que o Auxílio Brasil de R$600 seja. Muitíssimo obrigado. A gente falou com o líder do governo no Senado, o senador Carlos Portinho. Muitíssimo obrigado pela entrevista aqui no Live CNN. Até a próxima oportunidade, líder.